É inacreditável, Sra. Ministra, que num dia como o de hoje, em que conhecemos os números do drama humano e social que o país vive, em que conhecemos os números sobre os milhares de desempregados que o seu governo abandonou quando recuou nas políticas de combate à crise, quando cortou, nomeadamente, nos apoios como o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego, quando conhecemos o drama da precariedade, relativamente ao qual a Sra. Ministra tem aqui um discurso de relativa naturalização, é inaceitável, Sra. Ministra, que algumas das grandes perguntas de fundo e de futuro continuem por responder. Foi questionada sobre o aumento da idade da reforma, que estará na mesa daqui a muito pouco tempo. Foi questionada sobre a exigência de novos ataques aos salários e de novos ataques às leis laborais, à regulação do mundo do trabalho. Sobre isso, nada disso. Perguntei, Sra. Ministra, se continuará a dizer nessa altura que é um grande momento histórico. Sobre uma outra questão de fundo, o embaraçamento dos despedimentos e a constituição deste fundo de despedimentos, sobre a sua constituição, quem é que financia, como é que se constitui este fundo, a Sra. Ministra também nada disse. Na verdade, é porque sabe muito bem qual é a resposta. O fundo não cria mais emprego, o Governo não pode continuar a fazer passar esta mentira. O fundo incentiva os contratos a prazo, o fundo implica a redução dos salários, esta é a verdade. A Sra. Ministra sabe bem qual é a resposta, só não quer assumi-la aqui perante a Assembleia da República. Ao mesmo tempo que há este silêncio insuportável, Sra. Ministra, continuamos a assistir aqui a um número inaceitável também da parte do PSD, como se não tivesse ouvido vários PECs com o acordo do PSD, como se não se tivesse passado nada, como se não houvesse orçamento de Estado, como se os senhores não estivessem absolutamente de acordo com as políticas de austeridade, com as políticas de ataque ao trabalho, de corte nos salários, de corte nas prestações sociais. Esta responsabilidade é uma responsabilidade do Governo do Partido Socialista. Não é uma fragilidade, é um fracasso profundo, mas é uma responsabilidade de um governo misto, PS-PSD, em que o acordo está feito para o corte nas políticas sociais, para a manutenção da precariedade, para o ataque ao trabalho e para o embaraçamento do trabalho, e só temos a Sra. Ministra, enfim, com já muito pouco calor sobre esta questão, a dizer, bom, o que nos distingue é que os senhores queriam o fim da justa causa. É só o que a Sra. Ministra tem hoje para nos dizer, com pouca convicção, diga-se de passagem, porque, na verdade, sobre as questões de fundo, o acordo é imenso, é total e a responsabilidade é mista. Respondem os dois partidos, respondem por estas gerações de jovens, de vidas adiadas, os trabalhadores que não têm perspectivas, pelos desempregados, a quem cortaram as oportunidades e a quem cortaram nas prestações sociais, que era um mínimo de dignidade. Disse.